Eu quero, através desse vídeo, esclarecer algumas coisas. Algumas pessoas dizem que se você não fizer parte da minha igreja, dizendo denominação, da minha igreja, minha denominação, você não pode ser salvo. Você não é salvo. Se você não passar pelo batismo da minha igreja, você não vai ser salvo. E o batismo em Cristo? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6,3. Então, o batismo na denominação vale mais, é mais real, espiritual, do que o batismo em Cristo. Essa é uma questão também. Se você não participar da minha denominação, você não pode ser salvo, você não pode estar na graça, você não pode ser irmão em Cristo. Sua denominação. E algumas pessoas afirmam o seguinte: a minha igreja. A igreja é aquele lugar onde a gente reúne. Lá sim, que é o lugar certo para a gente adorar, para a gente servir, para a gente cultuar. É lá. Como alguns dizem que a pessoa mesmo pode ser igreja. E essa pessoa diz, não, a pessoa não pode ser igreja, não. A pessoa não é templo. O templo é lá onde nós reunimos. Tá bom? Essa é a afirmação de algumas pessoas. Vamos dar uma olhadinha nas escrituras e saber o que as escrituras dizem. Hebreus capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: Cristo, porém, como filho de Deus, em sua casa, a qual casa somos nós. Casa de Deus somos nós. E guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vou ler de novo. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Quem que está falando isso? O autor do livro de Hebreus. Vamos ver mais alguma coisa? Vamos, Isaías. Alguém disse que é só lá na construção, lá, só debaixo daquela construção. Em Isaías 57, versículo 15, a palavra do Senhor diz: Porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, com letra maiúscula. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aonde o Senhor habita? No interior dos salvos, daquele coração contrito e abatido. Não. O Senhor só habita lá naquela construção, ele age lá, é naquele lugar só. É bom nós conhecermos a palavra de Deus. E tem outra coisa. Vamos no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Qual a minha intenção? É ver nas escrituras algum ensino. Não tem uma denominação que não cometa erros. Não tem uma denominação que pratica exatamente aquilo que a palavra de Deus ensina. Sempre tem um desvio. Por quê? Porque a liderança é humana. E a liderança humana é sujeita a erros doutrinários, bíblicos. Olha o que diz aqui Atos capítulo 7, versículo 47. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés.
Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Cai por terra essa questão. É lá naquele local. Somente. Cai por terra, queridos. E outra coisa também, olha o que João capítulo 4. João capítulo 4. A conversa de Jesus com aquela mulher samaritana. 4, versículo 20. Nossos pais adoram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, enquanto nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, nem o templo lá de Jerusalém, muito precioso para o judeu. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Onde? Em espírito e em verdade. No seu trabalho, nos seus afazeres, nos seus negócios, andando na rua, dirigindo, andando num trem, no metrô, no ônibus, adorando em espírito e em verdade. Por quê? Porque a casa de Deus somos nós, segundo o que a palavra do Senhor está dizendo. Dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aonde é a casa de Deus? Aonde é o santuário de Deus? No interior de todos aqueles que foram nascidos do Espírito. Creram que foram crucificados com Cristo e foram ressuscitados juntamente com Cristo. Agora Cristo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas agora é Cristo que habita em mim. Aí ele me fez santuário da habitação do Espírito Santo. Não é só naquele lugar. Não é só naquele lugar. Se você creu na sua morte, onde você era o centro, Adão era a sua vida pecaminosa, mas você foi crucificado com Cristo porque Cristo te atraiu. Você foi crucificado, você foi sepultado e foi ressuscitado juntamente com Cristo. Na ressurreição, Cristo fez de você casa da sua habitação. Mas e aquela construção? Aquela construção, a palavra do Senhor diz: vós sois santuário. Vós sois santuário de Deus. Ali é a reunião da Assembleia dos Santos, que manifestam a vida de Cristo onde andarem. Onde estiverem, ali estará a casa de Deus, o santuário de Deus, porque assim que diz a palavra de Deus. Senão, se nós não tivermos esta revelação, essa verdade da palavra de Deus, nós vamos ser tão santinhos quando a gente entra lá em um local. Tanto na igreja evangélica como qualquer outra denominação, nós somos tão aqui, mas lá fora é outra pessoa. Agora, quando essa palavra vem ao nosso coração, que nós somos templo do Espírito Santo, o Filho habita em nós, nós somos casa de Deus.
habitação de Deus, queridos. Aí nós vamos pensar um pouquinho a nossa conduta lá fora. Ter uma conduta muito santa dentro lá da construção, que nós chamamos de templo, de igreja, que na verdade é igreja, não é a construção. E o Senhor já disse para nós, nesse estudo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aquela construção que você dá tanto valor e acha que é lá que é a coisa, o Senhor diz, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Mas habito no coração do contrito e abatido de espírito. E o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos santuário de Deus. Onde nós andarmos, somos santuário de Deus. Os salvos, aqueles que se foram regenerados. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Amém.